Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia em um sono profundo e tranquilo, te contando uma história. Essa é a continuação da história A Missão de Poseidon. Começamos contando a história de Ben, um escritor de viagens que ama viajar e que viajou para a Espanha em uma linda e paradisíaca praia. Ele se encontrou, curiosamente, com Poseidon e foi designado a realizar uma missão bem diferente: encontrar o tridente de Poseidon. Agora, vamos continuar sua saga. Antes de começar, vamos relaxar para que você possa prestar atenção na história, descansar seu corpo, mente e dormir tranquilamente e profundamente. Então relaxe o seu corpo, encontre uma posição confortável. Inspire pelo nariz, deixando entrar paz e tranquilidade, e expire pela boca, soltando tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te estressa, que te pesa. Inspire e expire. Inspire e expire. E mais uma inspiração e solte. Muito bem. Deixe cada pedacinho do seu corpo pesar em direção ao chão. Feche os olhos e vamos começar. Ben acordou lentamente. Ele podia sentir a sensação de asas roçando sua pele. Quando ele abriu os olhos, viu o cristal voando em cima dele na forma de um vagalume brilhante. O espaço foi gradualmente se enchendo de luz. Deste local, perto da entrada da caverna, Ben pôde ver que o sol estava nascendo. Era hora de acordar. Para surpresa de Ben, ele se sentiu muito bem descansado e pronto para continuar a busca de ontem pelo tridente de Poseidon. Quando o cristal voou para fora da caverna, Ben se levantou e a seguiu. Ao sair, viu que o sol ainda não havia nascido totalmente. Suas bordas tocavam a água, cobrindo-a com suaves brilhos dourados. O céu parecia uma tela pintada por toda a sua extensão. Perto do horizonte, o brilho dourado do sol lembrava pinceladas laranja. O laranja, então, mudou-se para um amarelo claro, seguido por um azul suave. A parte superior do céu parecia uma pintura feita de azuis profundos. Foi um lindo nascer do sol e encheu Ben com a esperança que vem com o início de um novo dia.
ele se sentiu tão calmo que ficou ali por um momento, admirando a paisagem. Ben também percebeu que estava cercado por uma agradável sinfonia de pássaros cantando e de ondas distantes subindo e descendo, subindo e descendo. Enquanto desfrutava dessa paisagem sonora relaxante, ele respirou fundo. O cheiro matinal da praia encheu seus pulmões. Ele fechou os olhos, saboreando a atmosfera calma. Um momento depois, Cristal estava de volta ao lado de Ben, agitando-se ansiosamente. Pelos movimentos dela, Ben entendeu que precisava segui-la. Cristal o guiou até um local sob as árvores. O chão estava coberto de frutas frescas. Havia pilhas de damascos, laranjas e uvas, além de uma grande melancia. Os olhos de Ben brilharam. Ele agradeceu a Cristal e começou a comer. Cada pedaço de fruta parecia derreter em sua boca. Os damascos eram deliciosamente doces. As laranjas eram as mais suculentas que ele já provara. Então havia as uvas, tão macias e doces, e a grande melancia, que era suculenta e refrescante. As frutas estavam tão saborosas. Não foi apenas um café da manhã, mas um banquete. Quando ele terminou, Cristal começou a voar em direção ao mar. A princípio, Ben ficou confuso. Ele não entendia o que ela queria. Então Cristal entrou na água e se transformou em sua outra forma, um lindo peixe. Ben caminhou em direção à parte rasa e continuou seguindo Cristal. O peixinho começou a brilhar com raios ondulados emanando de seu corpo. Uma vez que ele estava profundo o suficiente, Ben colocou o rosto debaixo d'água, esperando que ele fosse capaz de entender Cristal um pouco melhor assim. O que ele viu abaixo da superfície foi incrível. As cores de Cristal eram ainda mais vibrantes debaixo d'água. Ela era cativante. Ben olhou surpreso para os tons de azul e verde cintilantes, mas então ele viu algo ainda mais magnífico. Os raios de luz que vinham de seu corpo também brilhavam e apontavam em direções diferentes. Finalmente Ben entendeu. Cristal queria que eles explorassem essas diferentes áreas do oceano, mas para isso ele precisaria de equipamento de mergulho. Felizmente, ele se lembrou de ter visto uma escola de mergulho não muito longe da costa. Sem demora, Ben alugou todo o equipamento de que precisava e em pouco tempo ele estava de volta ao oceano, onde Cristal flutuava perto da superfície. Eles estavam prontos para começar a busca pelo tridente. Ben tocou um dos raios brilhantes de Cristal para mostrar que direção ele achava que deveriam seguir primeiro, e imediatamente ambos foram transportados para outro local no oceano. Era exatamente como o mapa mágico de Poseidon, com seus poderes de teletransporte. Ben percebeu que agora estavam longe da costa, mas ele era um mergulhador treinado.
então se sentia confortável e seguro por estar ali. Além disso, estas águas eram particularmente claras e ofereciam boa visibilidade. Conforme Ben e Cristal mergulharam nas profundezas desta área, a luz ficou mais fraca, mas eles ainda podiam ver bem os arredores, graças aos brilhantes raios de sol que penetravam na água. Mergulhando mais fundo, depararam-se com diversas espécies marinhas, como enguias, atuns e peixes-donzelas. Havia até um polvo que movia seus tentáculos de maneira tão graciosa. As ventosas que cobriam os tentáculos pareciam pérolas. Que criatura elegante, pensou Ben. À medida que se aprofundavam, Ben e Cristal encontraram recifes de coral rosa brilhante. Seus padrões e estruturas detalhadas faziam com que parecesse arquitetura ou uma obra de arte. Foi aqui que Ben descobriu sua criatura favorita, conhecido como lesma do mar. Ele adorou a bela mistura de cores exóticas e vivas. A lesma do mar parece algo pintado por um artista famoso. Era verde-limão com pontos amarelo canário. Sua cabeça era decorada com grandes manchas azuis claras, cercadas por anéis amarelos. Embora Ben mergulhasse com frequência, toda a beleza que viu debaixo d'água o deixou sem fôlego. Ele experimentou essa sensação de admiração todas as vezes. Ben ficou olhando para esse recife de coral e suas lesmas do mar por um tempo, contemplando as maravilhas da natureza. Foi só quando Cristal se aproximou que ele se lembrou do motivo pelo qual eles estavam ali. Ben começou a procurar nos recifes, mas não encontrou nada. Eles até mergulharam bem no fundo da água, mas quando ele cavou na areia, Ben não conseguiu ver nenhum sinal do tridente dourado. Cristal então emitiu um novo raio brilhante. Quando Ben tocou, ele se viu subitamente transportado para a entrada de uma caverna subaquática. O teletransporte suave ainda parecia surreal, mas ele já estava se acostumando. A caverna subaquática tinha buracos largos onde ele poderia entrar e explorar. Pequenos peixes coloridos nadavam em grupos por esta área. Ben nadou devagar para não assustá-los. Assim que entrou na caverna, ele começou a olhar em volta. Primeiro, ele deslizou as mãos pelas paredes, tanto por dentro quanto por fora. Então, ele mergulhou no fundo da caverna e cavou na areia. Mas, novamente, não foi encontrado nenhum tridente. Cristal nadou em direção a ele e emitiu outro raio brilhante. Depois de tocá-lo, Ben ficou surpreso ao se ver sentado na praia. Cristal voltou a ser um vagalume, mas em vez de guiar Ben para o próximo local, ela apenas pairou ao lado dele, flutuando no ar. Talvez ela estivesse pensando onde procurar em seguida. Nesse interim, Ben tirou o equipamento de mergulho. Assim que ele terminou, Cristal começou a tremular na frente dele,
brilhando intermitentemente como uma luz piscando. Isso tinha que significar alguma coisa, já que Cristal nunca havia brilhado daquele jeito antes. Talvez ela soubesse onde estava o tridente. Um momento depois, Cristal começou a voar pela praia, com as asas ainda brilhando. Ben se levantou e a seguiu. Enquanto se dirigiam para a cidade, Ben se perguntou para onde Cristal o estava levando. Quando ela finalmente parou de pairar no ar, Ben olhou em volta confuso. Atrás dele, ele podia ver um estacionamento e placas indicando táxis e pontos de ônibus. Havia também um grande prédio com bilheteria, além de lembranças e comida. Parecia uma atração turística. Então, Ben notou uma placa apontando para um conjunto de cavernas misteriosas. Aparentemente, Cristal queria que ele entrasse nessas cavernas. Ben seguiu a placa que indicava que a entrada da caverna ficava alguns passos à frente. Ainda acompanhado por Cristal, ele desceu uma escada de pedra até chegar a um túnel curto e estreito. Estava um pouco escuro, mas havia corrimãos que ajudavam Ben a caminhar com segurança pelo túnel. No final, ele encontrou um portão de metal preto. Ele tentou abri-lo, mas estava trancado. Isso não parecia ser um problema para Cristal. Ela simplesmente emitiu um raio de luz brilhante que viajou até o portão. Assim que o brilho tocou a porta, ela se abriu e eles passaram com cuidado. Assim que chegaram do outro lado, Ben parou abruptamente e arregalou os olhos. Este devia ser o lugar mais lindo que ele já tinha visto. Eles estavam dentro de uma longa caverna. Seu interior estava repleto de estalactites e estalagmites suspensas que emergiam do solo. Ben sabia que essas formações eram depósitos de minerais diferentes e que muitas vezes se pareciam com pingentes de gelo. Mas ele nunca os tinha visto pessoalmente. Todo o teto estava coberto por estalactites antigas de diferentes larguras e comprimentos. Aqui parecia que o tempo havia parado. Havia também uma grande massa de água na caverna. A água estava tão clara que Ben conseguia ver até o fundo, e a superfície refletia as estalactites penduradas no teto. A atmosfera foi realçada pela iluminação interior da caverna, cuidadosamente posicionada para realçar a beleza natural do espaço. A combinação das formações rochosas, da água e da iluminação fez com que este lugar parecesse um sonho. Foi hipnotizante. Ben ficou ali sem palavras enquanto olhava ao seu redor. A atmosfera dentro da caverna era fria e úmida em comparação com a temperatura externa do verão, mas para Ben foi maravilhosamente revigorante. Além do silêncio, dentro da caverna se espalhava o som de água pingando. Ben mergulhou na atmosfera da caverna com todos os seus sentidos.
Ele se sentiu tão confortável e calmo enquanto saboreava a tranquilidade deste lugar de sonho. Fechando os olhos, ele respirou fundo, determinado a lembrar cada detalhe desta caverna maravilhosa, mas misteriosa. Só então ele sentiu as asas de cristal vibrando perto de sua orelha. Isso o trouxe de volta à realidade de por que ele estava ali. O brilho de cristal ainda brilhava intermitentemente. Seus movimentos sugeriam que ela queria que Ben começasse a explorar a caverna. Ele caminhou lentamente e passou as mãos pelas paredes. A pedra marrom clara tinha textura, sulcos e era um pouco úmida. Ele observou o teto cuidadosamente, tentando detectar qualquer brilho dourado. Ele continuou andando e olhando em volta, mas não conseguiu encontrar nada. Quando eles estavam mais fundo na caverna, Ben percebeu que o brilho intermitente de cristal havia se tornado mais rápido. Houve pausas mais curtas entre cada brilho. Parecia estar agindo como um radar, detectando a localização do tridente. Isso deu a Ben uma ideia. Conforme ele se movia, ele pôde observar como o padrão de brilho de cristal respondia. Ele viu que se tornava mais lento em alguns pontos, enquanto pulsava mais rapidamente em outras áreas. Quando Ben se aproximou da água, a luz brilhou ainda mais rápido. Isso sugeria que o tridente provavelmente poderia estar na água. Ben entrou cuidadosamente na piscina. Ela era clara e superficial. Cristal se transformou em sua forma de peixe e nadou ao lado dele. Avançando pela água, Ben procurou por algum sinal do tridente dourado. Os raios de cristal ainda brilhavam rapidamente. À medida que a água ficava mais profunda, a caverna ficava um pouco mais larga. Não era apenas uma piscina, mas um magnífico lago subterrâneo. Ben olhou em volta surpreso. Ele nunca poderia ter imaginado que a caverna esconderia tal tesouro. Felizmente, as águas ainda estavam tão claras quanto antes. Ao lado dele, cristal brilhava com seus raios pulsando ainda mais rápido. Ben tinha certeza de que o tridente devia estar em algum lugar deste lago. Mergulhando alguns metros, descobriu que o fundo estava quase todo coberto de plantas marinhas. Isso tornou difícil detectar qualquer coisa que pudesse ter afundado nas profundezas do lago. Algumas das plantas eram curtas, tornando mais fácil observar, mas a maioria era longa e frondosa. Elas cresciam como folhas finas e alongadas que dançavam lentamente de um lado para o outro. E eram tão altas que Ben teve que nadar entre as folhas usando as mãos para separá-las e depois se abaixando para procurar o fundo do lago. Por mais que Ben olhasse, não conseguia encontrar nada, mas o brilho de cristal era constante agora e ele sabia que o tridente devia estar próximo. Ele nadou um pouco mais, aproximando-se do centro do lago. Então, ele respirou fundo
e mergulhou bem fundo. Aqui ele viu um monte de folhas que estavam emaranhadas em alguma coisa. Ele se aproximou e, conforme as folhas se moviam suavemente com o fluxo da água, ele viu um brilho dourado. Imediatamente ele começou a desembaraçar as folhas com os dedos. Aos poucos, um cajado de ouro se revelou. Embora parecesse um bastão comum, devia ser o tridente perdido de Poseidon. Ben agarrou-o e nadou de volta à superfície. O brilho de cristal era constante agora que ela examinava o tridente por um momento, nadando em círculos. Então, ela parou e gerou 3 raios brilhantes que subiram. Eles pareciam as 3 pontas de um tridente. Depois, o brilho de cristal desapareceu. Isso só poderia significar uma coisa: o bastão era de fato o tridente dourado de Poseidon. Ben se sentiu muito feliz e aliviado. Cristal emitiu um último raio brilhante que apontou na direção do mar. Quando Ben o tocou, ambos foram instantaneamente transportados para o local do oceano onde se conheceram. De pé, no meio das ondas, estava Poseidon. Ele era exatamente como Ben se lembrava dele, uma impressionante figura musculosa com uma longa barba emaranhada. Neste momento, Poseidon estava sorrindo. Ben deu um passo em direção a ele e colocou o bastão dourado nas mãos estendidas de Poseidon. Quando tocou os dedos do deus, o bastão ficou mais longo e uma estrutura de 3 pontas, com pontas afiadas, emergiu em uma das extremidades. O tridente parecia poderoso e glorioso nas mãos de Poseidon. Sua fiel companheira Cristal nadou para o seu lado e lá permaneceu. "Obrigado, Ben", disse o deus do mar. "Você provou sua bravura, honestidade e habilidades, e é mais do que merecedor do pergaminho mágico." Poseidon pegou o pergaminho da água e deu para Ben. Assim que tocou, Ben pôde sentir o poder que emanava dele. "Eu sei que você fará bom uso desta ferramenta valiosa", disse Poseidon, "mas devo partir agora." E então acrescentou: "Boa sorte em suas viagens, Ben." Ben observou Poseidon e Cristal começarem a nadar mais fundo no oceano. Ele gritou atrás deles, agradecendo a ambos por tudo. Ao longe, Poseidon virou-se e sorriu. Cristal saltou brevemente da água e girou no ar antes de mergulhar novamente. Ben sentiu-se seguro de que ambos o ouviram. Agora que esta aventura havia terminado, Ben percebeu o quão cansado ele se sentia, tanto na mente quanto no corpo. A exaustão era como um peso. Ele voltou para o hotel e foi para seu quarto. Aqui, ele sentiu novamente a paz do seu aconchegante ninho. Depois de tomar um banho quente e relaxante, Ben se acomodou na cama. Ao se afundar no colchão,
Ele olhou para o teto, refletindo sobre todas as coisas mágicas que tinha visto nos últimos dias. Ele se sentiu completamente exausto, mas ao mesmo tempo estava profundamente grato por ter tido a oportunidade de conhecer Poseidon e ajudá-lo em algo tão importante. Ele também estava grato pelo tempo que passou com uma criatura tão magnífica como Cristal. Ben se sentiu verdadeiramente realizado. Uma sensação de profundo relaxamento percorreu seu corpo. Ao pensar no pergaminho mágico, Ben imaginou todas as aventuras que poderia vivenciar com sua ajuda, viajando de um oceano para outro. E, pouco a pouco, Ben adormeceu pacificamente.